análise, essa foi a análise aí, né, do TC, discordo dele em algumas coisas. O lance foi para anular, né, é para anular, pé alto, não precisa pegar, né, ele é para anular o gol. Se o Galo não só porque ele gol, quem sabe teria ali uma força maior até para buscar esse resultado, uma virada de jogo, mas eu senti que o Atlético mostrou força, mostrou que vai ser um time que virá muito competitivo, mas é o Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Foi meio roubado, mas não tem jogo fácil, né? Não tem almoço grátis no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Inter, dois dos times favoritos ao título, também empataram, né? Empatou e aí a gente viu que não vai ser fácil. Mas para mim, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional são favoritos ao título. Absolutamente nada. Não tá jogando absolutamente nada. Aliás, o Bernard, eu já falei isso lá na rádio, reitero aqui, eu negociaria o Bernard hoje. Tentaria uma troca para envolvê-lo numa negociação, porque não tem como mais. Não tá insustentável. A situação do Bernard é insustentável. E aí você olha para esse time reserva, que tem alguns jogadores que você não sabe como é que vai ser a situação desses caras. Davidson tá indo embora. Fausto Vera, por exemplo, o Davidson foi titular, jogou no time Sim, mas titular. tá indo embora, olha pra você ver. Então, fica pior, porque o Davidson tem titular, tá indo embora. Você tem que olhar e ter cuidado em relação a isso, porque, beleza, aí você olha pro Patrick, quando ele entrou e quando ele precisa ser acionado, dá pra entrar bem. Agora, é um contexto diferente eu achar que o Patrick vai render o mesmo tanto que ele vai render jogando ou ao lado do menino ou ao lado do Alan Franco, jogando com o Fausto Vera, o Igor Gomes e o Bernardo. Eu acho uma incógnita total, sem Não, atrapalhar então, o seu comentário. é que eu dei um exemplo assim, entendi. talvez infeliz então, podemos pegar um cara, deixa eu pegar um reserva que tenha Igor entrado Gomes, bem. o Igor Gomes. Não, entrado muito bem. É porque eu não o escutei reserva a parte que do entrou entrado bem. muito bem. Entrar muito Quem? bem? O reserva que tem entrado Não, bem normalmente é o Rubens. o Rubens. É o Rubens. Cara, seria é o injusto único. eu avaliar o Rubens num jogo com o time todo Tô com reserva. você. Mas aqui, Thiago, Eu tenho que avaliar o Rubens jogando com o time titular. Tô com você. Porque normalmente ele vai entrar como 14º, 15º para jogar ao lado de O quem? mesmo vale Do pro João Hulk, Marcelo pra mim. Do Júnior Santos, do Coelho. Thiagão, Eu não posso analisar o cara jogando com o Igor Gomes, o Romulo. Mas aqui, Thiago, o Atlético pra trás, ele é mais firme. Você tem o Saravia, que é um lateral mais firme, o Caio Paulista, que tá entrando bem. Aí você vai ter uma zaga desconfiada, beleza? Rabelo e Hugo, que são os reservas. A volância, por mais que tenha as críticas... Foi o Román e o Vitor Não, Hugo. sim, mas no final não vai ser, né? Porque o Júnior Alonso estava fora. Aí quando voltar o Júnior Alonso, Lianco, o Hugo e Rabelo. A não ser que o Rabelo seja negociado, Tem que ser né? Igual estão negociado, dizendo. urgentemente. Eu gostaria do Ivan também, mas o Cuca. O Cuca já falou comigo numa entrevista. O Ivan não está pronto, tem que esperar. Falou comigo. Ele deu a entrevista falando do Ivan Roman e do João Marcelo, falando que a ideia dele no primeiro momento era até de dar oportunidades para eles irem até a base. Pois é. Jogarem no sub-20. Olha pra você ver. Se encorparem no sub-20. Aí- Então, assim... Mas essa de não estar pronta é meio assim. Muita gente que deveria estar pronta não está, né? Não está, Palácios, concordo. Bernardo. Concordo com você plenamente, eu não estou entrando nesse Entende? mérito, estou entrando na cabeça do treinador. Claro. Aí o problema é o quê? Aqui daqui pra trás, por mais que o Cuca não seja muito fã do Vero, foi o melhor do time. Foi um dos melhores Melhor do time. do segundo tempo. Um dos melhores. E aí, cara, o problema é, o Igor Gomes está aqui há 3 anos. Não, 3 não, há 2 anos e meio, né? Isso. Chegou em 23. Nunca conseguiu ser titular com nenhum dos 5 técnicos que passaram. O Bernardo não vem bem. Júnior Santos está machucado, vamos ter que esperar voltar. E o João Marcelo, o Cuca vai operar no sub-20 e dar uma volta. Coisa que eu acho errado, que eu acho que não tem potencial. Seu o cara fez gol Palácios. no Campeonato Paulista. E o seu Palácio O estava lá. meu amigo Palácios. Então, assim, cara, quando o Cuca, ele fica em todas as oportunidades falando que precisa de nomes, e precisa ele ainda mesmo. diz, você sabe, é porque notoriamente precisa. Você não tem um cara para substituir nem mais ou menos o Scarpa, você não tem um ponta esquerda para substituir o Coelho, na característica do Coelho. Então, assim, o Júnior Santos, para mim, é muito bom. O campeonato dele ano passado disse isso, mas a gente tem que ver como é que vai voltar da lesão. Mas ele é bom. Então falta um O reforço. Cuca, Falta nomes, na viu? entrevista coletiva depois do jogo contra a América, ele diz o seguinte: pra ele, Cuca, o ideal é que o elenco tenha um jogador Para cada posição. 2 jogadores para cada posição. Isso, por posição. Então você vai pensando, no gol o Atlético tem, na lateral direito o Atlético tem, na lateral esquerda o Atlético tem, na zaga o Atlético tem. Eu acho que defensivamente não é uma preocupação. Ou não deveria ser. Porque tem até mais do que 2 por Não, tem, posição tem. pensando em algumas dessas funções.
Você chega no meio campo, o Atlético tem o Alan Franco, o Gabriel Menino, o Fausto Vera e o Patrick. Eu, Thiago, acho que o Atlético precisa de mais um volante, além desses 4. Caso saia um, aí beleza. Aí o Atlético busca mais um e sobe alguém da base. Então, utiliza algum jogador de divisões de base. Porque na ideia do Cuca, você tem que ter no mínimo 22 jogadores, mais os jogadores de base completando. Ele fala em 25, mais 5, 6 da base. Algo próximo de 30 jogadores no elenco. Tá, mas voltando. O Atlético então precisa, pra mim, de um volante. Sim. Aí você chega no meio campo. O Atlético tem o Gustavo Scarpa. E aí, pra reserva do Gustavo Scarpa, em tese, o Atlético, porque hoje ele é titular, porque o Hulk tá machucado e o Júnior Santos também. Isso. Mas o Atlético tem o Rubens, o Atlético tem o Bernard, que eu acho que não tem sido útil. O Atlético tem o Igor Gomes. E, assim, eu acho que o Rubens pode ser o reserva do Gustavo Scarpa. Não dá. E acho mesmo que pode ser. E aí você vai olhando pro ataque, o Atlético tem o Coelho, o Hulk, O Rony, Júnior Santos, Júnior Santos, eu falei João Marcelo João Marcelo e Davidson. E Palácios. e Palácio. E Palácios. Eu acho que o Atlético hoje, ele precisa urgentemente sumir com o Palácio, manda pro Vasco. Ah, mas o Vasco tá querendo pagar menos. Paga pro Vasco pra Falar levar o assim Palácio. com o rap. Mas Rap tá aqui, cara. Não, de sumir com o Palácio e buscar um atacante pra jogar, pra ser um reserva. Pra mim, hoje, o Atlético tem um elenco razoável. Um elenco razoável. Desde que o Atlético tenha, no entendimento dele, que não dá pra lutar por todos os títulos com esse elenco. Aqui. Pra brigar por um título no máximo. O elenco é equilibrado, Consegue. é curto. Como que tá o elenco do Atlético hoje? Curto e tá desequilibrado. Então, O time titular é muito É bom. muito bom. Isso. É curto. Encaixou. Então, peraí. Então, pra vocês, ele é curto e desequilibrado? Ainda assim. Porque falta essas Engraçado. peças que o Thiago falou. Volante, um meio, um ponto Tá esquerdo. vendo? Tá vendo? Olha só. Engraçado, Esse elenco ano de passado. hoje, esse Só elenco um de ponto. hoje tá melhor do que o do ano passado? Se você contrata... É só pra pegar o rap. O É Elton só vai pra pegar o colocar rap. ele Não, num mudei de lugar que... opinião. Tá vendo? Aí, qual Tá é o vendo? problema? Quem não muda de É opinião, porque você o rap joga o ano três passado caras. falou que ele não era curto e nem desequilibrado. a gente Mas é porque eu achava que alguns jogadores dariam conta. Mas a gente precisa ter uma Alex, coerência encontrar aqui. caminho. A gente precisa ter uma coerência aqui. O elenco é curto e desequilibrado. Contratou 3 jogadores, ele deixa de ser curto e desequilibrado e vira um elenco competitivo. 3 jogadores. Não, eu não acho que é 3 jogadores. Não é só porque Eu acho- é isso que você tem que entender. eu acho que ele tem que recuperar jogadores. jogadores. Você disse que são três. Você vai dar sobra para jogador, ó, pra você ver. Quando a gente fala de 3 que vão chegar, você vai tirar o Rubens de uma das posições. Então você vai ter mais o Rubens ainda como opção. Mas você tá Vai ser o contratando 3 12º jogadores. jogador, calma. Você ainda Rubens vai é Coringa, ter. pô. Não, é isso que eu tô falando. Vai ser o 12º Rubens é Coringa. jogador. Porque o Thiago tá pedindo um volante. Então, pronto. Aí você já supriu um jogador. Você tá pedindo um meia. Pronto, você já supriu um meia. E você tá pedindo um ponto esquerda. Pronto. Isso. Então aí, desses todos que o Thiago falou, você aumenta a competitividade do elenco. Porque querendo ou não, você ainda vai ter o Bernard, querendo ou não, você vai ter o Rubens, e querendo ou não, você vai ter o Igor Gomes. E aí você aumenta ainda. Aí o elenco não fica curto, cara. Aí o Fosse elenco fica melhor e eu equilibrado. pediria 2 pontas e um volante. Eu acho que o Atlético precisa mais do que qualquer outra coisa. Eu não acho Meio de criação, acho que o Atlético desequilibrado o elenco que está sendo montado. Também não eu acho que é desequilibrado. Desequilibrado, mas eu acho que falta uma melhor cobertura ao time principal. Porque você tem alguns que deveriam... E alguns, se o Bernard eventualmente estivesse rendendo o que se esperava, e o Palácios fosse um jogador... não tô falando do Palácios arrebentando, não, mas um jogador que entra e ajuda, talvez eu discordaria do Thiago nessa questão do ponta. E ainda assim eu entenderia a necessidade de um volante. Eu acho que mais 3 nomes, 3, no máximo, resolve essa situação do Atlético, pelo menos até a abertura da janela de meio de janeiro. sinceramente, Então, eu vou tocar em um ponto que você falou. Você falou assim, o Atlético precisa, antes de contratar, recuperar. Mas hoje, É isso aí, galera do Galão. Fiz esse complemento aqui, né? Só pra gente tá dando uma complementada no conteúdo aí. Jogo do Atlético Mineiro, jogo importante. Valendo 3 pontos logo de cara no Campeonato Brasileiro. Não conseguiu o jogo fora de casa. O campeonato começa bem complicado. Não é legal começar com derrota, com empate, né? O torcedor que começa com vitória já começa com um pouco de euforia. Acho que o torcedor do Grêmio não tem essa euforia, até porque
não venceu a partida, quer dizer, venceu a partida, mas não convenceu. Já o Atlético não venceu, mas deu uma convencida um pouco maior do que a da torcida do Grêmio, né? O Atlético jogou bem, mereceu a vitória, teve esses erros de arbitragem já de cara na primeira rodada. E eu acho que o Atlético vai ser um time bem competitivo nessa temporada aqui. Acredito que vai dar trabalho aí os rivais desse time do Atlético e vai conseguir trazer algumas alegrias para o seu torcedor. Estou confiante que o Atlético vai ganhar títulos, né? Ou um título ou títulos nessa temporada. Algo que é algo difícil, né? Algo difícil ganhar título. Mas eu acho que o Galo vai ganhar algum título. Falar o difícil ganhar títulos, né? Mas dá para ganhar um título desse aí nessa temporada, né, galera?